O tema de hoje, quando a Débora disse que o tema estava livre, me convidou para nós fazer essa conversa fraterna. Não gosto de falar palestra porque dá um peso assim, uma responsabilidade, então vamos falar uma conversa fraterna. Vamos conversar. Ela deixou livre, então no momento eu não sabia nem o que escolher, né? Porque a doutrina espírita abre um leque muito grande de todos os assuntos importantes. Então, logo já vem a intuição do mentor. Tudo no tempo de Deus. E quando eu falo de tempo, logo vem a paciência. Né? Tempo e paciência são irmãs. A paciência é a ciência da paz. É essa que nós vamos falar hoje. Aprender a ter essa ciência da paz. A paciência é uma virtude, mas ela é como uma árvore que contém galhos. A paciência da fé, que é esperar em Deus. A paciência do amor, essa que educa e compreende. A paciência do amor é aquela que lidamos com as pessoas que moram dentro do nosso lar. Porque não é só com as pessoas lá na rua que me falta paciência. Me falta paciência com meu filho, com a minha esposa, com meu marido, com meu pai, com meu avô, com a minha avó. Então, não é só os estranhos, né, que nos faz perder a paciência às vezes. E tem a paciência da razão, essa sim. Essa paciência da razão é a mais perigosa, porque essa pode nos levar até ao desencarne. Por que o desencarne, Jefferson? Porque é o momento que eu estou num trânsito pesado e a minha falta de paciência me atinge, e eu não sei o que o irmãozinho no outro carro, na moto, está pensando que ele está passando, não sei se ele está indo para o hospital, eu não sei se ele está com depressão, eu não sei se ele está armado, e se eu perder a razão, né, eu não vou ter o autocontrole da situação, o meu orgulho vai gritar dentro de mim. Quando o orgulho grita dentro da gente, o que a gente pensa? Eu vou esganar esse cara, ele está errado, ele me cortou, peraí, então vou perder a paciência. Então, muitas das vezes, acaba havendo desencarne pela falta do autocontrole. Então, temos que ter o autocontrole. A razão, quando se une com a humildade, nasce a sabedoria. Então, sábio é aquele que permanece calado. Mas, vou ter que ficar quieto, vou ter desaforo. Tenha paciência, meu irmão. Tu não sabe o que o outro está passando. Não sabe, a gente não sabe o que ele está passando. Assim, tem um pouquinho de sabedoria. Foi nada, meu amigo, tchau, Deus te acompanhe. Se ele gritar contigo, vai com Deus. Porque Jesus disse que temos que amar o próximo como a si mesmo. Amar minha esposa e meu filho é fácil. Eu quero ver amar aquele ali que está me xingando ali no trânsito. Né? O meu inimigo, o meu vizinho. Então temos que ter um pouquinho de paciência com o próximo. Então sábio é aquele que tem um equilíbrio, né? E leva os ensinamentos de Jesus junto com nós no dia a dia. Que é isso que nos dá força. A fé e a paciência, elas andam juntas, como as duas asas da alma, que desejam evoluir. A fé é confiar em Deus mesmo sem ver. A paciência é saber esperar sem revoltar. A fé diz, vai dar tudo certo. Essa frase que a gente mais ouve dos nossos parentes e amigos quando estão passando por tribulação. Vai dar tudo certo. E é verdade, isso é fé. Ter a certeza que vai dar certo. A paciência diz, vamos continuar mesmo que demore. A fé é como uma semente, meus irmãos. E a paciência é o tempo que cuida dessa semente até ela gerar o fruto. Mas só colhe o fruto quem tem a paciência de esperar. E quem é o jardineiro? Quem é que faz a poda, a regação? Quem é que cuida para a formiga ou a praga, a largata não bater nas folhas? É ele. Ele tem um controle de tudo. É Deus. Então temos que confiar. Veja que a natureza tem muito a nos ensinar. Quem trabalha com agricultura sabe disso. Que tudo tem o seu tempo. O tempo de plantar, o tempo de colher. Tudo existe um tempo. A natureza é um grande exemplo, está aí. E quem fez a natureza? Quem é o Criador? Ele. Né? Deus. Tem uma mensagem aqui de Chico, uma mensagem curta e muito objetiva. Ele diz assim, não te afaste da paciência, sem ela a fé se desfaz. E é verdade. Quando eu estou em um momento transtornado, quando o Jefferson se transforma em outra pessoa, em momento de ira, de raiva, de desequilíbrio emocional, eu me transformo em outra pessoa. Eu fico totalmente transtornado. E quando eu estou com raiva, quando estou querendo... Todos vocês já passaram por isso, acredito. Seja na época de escola, seja no dia a dia no trabalho, que tu perde a paciência e foge do controle das coisas. E você quer o quê? Você quer vencer aquele debate de política, de religião, aquela discussão. Você quer vencer, você quer mostrar que você está certo. E quanto mais você fala, mais o sangue sobe e você fica totalmente desequilibrado. Nesse momento, passa Deus na cabeça de vocês? Não passa. Deus fica longe, a gente esquece tudo. Então não vamos se afastar, deixar a paciência tomar conta, porque senão a fé vai se desfazer. Vamos mais um pouquinho de água aqui? A paciência faz parte da nossa evolução. Sim, porque vivemos num mundo de prova e expiação. Quem entende um pouquinho de prova e expiação sabe
que tudo tem um propósito, nada acontece por acaso. Então ninguém vai sair do ventre da mãe com os dedinhos colados e dizer assim, meditando. Não, é algo que temos que aprender no dia a dia. É claro, o Jefferson de hoje não é o mesmo Jefferson de ontem. E não vai ser o mesmo Jefferson de amanhã. Eu estou aprendendo a lidar com paciência. Eu não tinha filho. Eu era uma pessoa, hoje eu tenho um filho, meu filho está com 4 anos. E às vezes eu tenho que aprender a lidar com ele, ter paciência com ele. E assim são vocês, ter paciência com a família de vocês, com o coleguinha do trabalho, com o coleguinha lá da rua. Né? A gente vai aprendendo. Eu sei, ninguém está pronto. Mas temos que ter certeza que a vida não é... Isso aqui nós não estamos de férias. A vida é uma escola. É verdadeiramente uma escola. Então todos nós estamos aprendendo um pouquinho. Erra, claro, a gente erra, mas é errando que se aprende. Como diz o Mestre Jesus, o mal é o remédio. Né? Ninguém aprende através da alegria, da felicidade. A gente aprende através da dor. É essa que nos ensina. Débora, o que é paciência? Passa a palavra para ti. Obrigada, Jefferson. Então, a paciência, né, ela é uma virtude, né? E dentro do Espiritismo, essa virtude é considerada a essencial para o progresso humano. Tá? A virtude essencial para o nosso progredir, para o nosso aprimoramento, seja ele moral ou espiritual, para a nossa vida eterna mesmo, que não é essa aqui. Como Jefferson mesmo já falou, aqui a gente está para aprender, para nos aprimorar. Esse é o motivo de estarmos aqui na Terra, né? E aí, a paciência, então, ela é um ato de amor, né? Um ato de amor a nós, ao outro e a Deus, tá? Por que ela é um ato de amor com nós? Porque sempre vai ser nós primeiro, o nosso bem-estar físico e emocional primeiro. Então a paciência é um ato de amor conosco mesmo, para a gente ficar bem, ficarmos tranquilos e serenos, né? Porque Jesus já nos disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esses sim, né? Tem o consolo que o mestre nos disse, né? E aí a paciência também com o próximo, de saber que a gente é tão difícil nos moldar, como Jefferson já disse, nos aprimorar. Imagina mudar o outro. A gente não consegue mudar o outro, porque tudo que é o outro é sobre ele e não sobre nós mesmos, né? E o ato de paciência perante a Deus é a nossa confiança ao nosso Pai, que só quer o nosso bem, né? Que nunca nos abandona. Então, quando a gente diz a paciência perante a Deus, a gente está dizendo que a gente confia nele, confia no propósito que ele tem junto conosco, né? E aí, a gente precisa também compreender que existe uma diferença entre a impaciência e a irritabilidade, né? São coisas que são bem juntinhas, sim, mas existe uma diferença, né? A impaciência é realmente aquilo que a gente tem pressa, que a gente já quer para ontem. Por quê? Porque a gente cria expectativa sobre algo ou sobre alguém e a gente tem pressa. Então a gente se torna impaciente. Agora, irritação já é um caso emocional. É um autocontrole que a gente precisa ter sobre as nossas emoções. É como o Jefferson disse, a gente começa aquela explosão, aquilo não é impaciência, aquilo ali é irritabilidade. Então essa é a diferença, embora elas estejam juntas, né? Então depende também de nós irmos em busca desse conhecimento para nos melhorar. Será que eu sou uma pessoa impaciente ou eu sou uma pessoa que eu tenho isso? Ou é rápido para eu ter uma irritabilidade? Né? Então existe essa diferença. E quando a gente começa a se conhecer e a entender, a gente começa a se dominar. E é aí que tá. A gente se dominar esse ser, como o Jefferson já deu o exemplo, para que a gente não, como vou dizer, para que a gente não nos prejudique mesmo, né? Porque a relação com o outro também começa a se prejudicar. Uma pessoa impaciente, uma pessoa com alta irritabilidade, começa a criar conflitos também, né? Ao seu redor, né? E aí, Joana de Ângeles, depois o Jefferson vai dar essa continuidade também, né? Ela nos traz uma frase que ela nos diz assim, ó: vence a sua irritação, ou serás destruído por ela. Então, olha só que forte.
né? Vence a sua irritação, ou serás destruído por ela. Por que que ela quis dizer? O que ela quis dizer com isso? Muitas coisas e bem profundas, né? Em uma pincelada leve aqui, eu já digo que o nosso campo energético, né, das nossas energias físicas e espirituais, elas sempre ficam assinaladas, tá? Com essa emoção, né? Que não é uma virtude, é totalmente ao contrário de uma virtude. Então, o nosso campo energético, ele sempre fica assinalado. Por isso que quando a gente chega lá no passe, a gente se harmoniza primeiro, né? Nesse primeiro trabalho, a gente se equilibra, a gente pede uma limpeza fluídica, espiritual, e é ali que a espiritualidade realmente ela vê os nossos sinais. Aonde a gente mais está precisando? Quais são os pontos de desequilíbrio no nosso corpo físico e adentrando até mesmo no nosso corpo perispiritual. E aí lá na maca é onde a espiritualidade continua esse trabalho aqui iniciado, né? Que é onde vai o quê? Vai cicatrizar, por isso que muitas vezes a gente fala que agora estamos, né? Vamos mentalizar nossos pontos onde mais dói. E realmente é ali que a espiritualidade vem com o bálsamo salutar para que a gente realmente receba aquilo que necessitamos, né? E aí, dando essa continuidade, falando da alteração no nosso corpo físico, né? Quais as questões diante da irritabilidade, da impaciência e até mesmo da reclamação, né? Porque às vezes a gente é impaciente, mas a gente não tem essa irritabilidade, mas aí a gente é reclamão. A gente começa a reclamar por causa da nossa impaciência. E aí quem que a gente irrita? O outro, né? Da nossa reclamação. Eu não sou uma pessoa irritada, eu sou só impaciente. Mas aí o coitado do outro que se irrita, né? Por causa da minha reclamação. Então é uma continuidade, né? Tem gente rindo, né? Enfim, então essa alteração no nosso corpo físico acontece o quê? A frequência cardíaca, né? A primeira coisa que a gente dá para sentir. Tensão muscular, né? Porque, a dor no corpo que nunca passa, né? A dor na coluna, a dor não sei aonde. Será que não está relacionado às minhas emoções? Os meus sentimentos, né? Porque e as minhas ações, por que não? Né? Então, é diante disso também. A qualidade do sono, né? Tá ligado a isso também, né? Tanto eu querer dormir demais, quanto eu perder o meu sono. Também pode estar ligado a essa questão. E aí, a longo prazo, né, vem a hipertensão, doenças cardiovasculares, né? Como diz o meu pai, o relógio não aguenta. Tem uma hora que não aguenta, né? E aí, a probabilidade, e não muito longo prazo, que é a questão da ansiedade e da depressão, né? Que depois o Jefferson vai dar essa continuidade ali. E aí, então, dando essa continuidade aqui, eu sempre falo, né? Quem a gente se inspira, né? Outro dia eu trouxe essa fala. E eu sempre digo, seres reais, pessoas reais. Porque no livro, né, é tudo muito bonito, é só seguir aquilo ali, mas a vida é real, né? E aí eu sempre brinco até mesmo com os meus alunos e tal sobre isso, sobre essa questão da vida real. Porque a gente às vezes se prende muito ao quê? Às redes sociais, né? Aquela vida perfeita, aquela perfeição toda lá. E não é assim, a gente sabe que não é. Porque lá não existe o mundo encantado. E acaba que a gente começa a se frustrar. Então aí também a gente começa a desencadear tudo isso que eu já relatei e que a gente ainda vai relatar também, né? Então, vida real, seres reais. Quem eu trago de exemplo, né? Eu trago 4 seres iluminados hoje para falar como exemplo de resignação, de paciência, de calma, né? O primeiro, Jesus, né? Ele só queria espalhar o amor, né? E mesmo assim, ele foi crucificado, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que ele é paciente. E ele deixou todas as obras para nos ajudar. E ainda prometeu o Consolador prometido que agora aqui está, né? E ainda assim ele continua sendo paciente conosco quando ele diz e ele está zelando
pelo nosso planeta, né? Pela nossa morada. Ele está sendo lá paciente conosco. Vamos, pessoal, nos mostrando. Eu já deixei o caminho, é só seguir, né? E aí, Kardec, né, um exemplo de perseverança e de fé, né, e de paciência também, porque Kardec, ele codificou a nossa doutrina espírita, né, porque muitas vezes a gente fala assim, é o espiritismo kardecista, não existe, né, porque Kardec, ele só codificou, a doutrina, ela é dos espíritos, e o que é codificar? É organizar. Né? Kardec, como um professor, um pedagogo, ele organizou a doutrina dos espíritos, né? Tudo ela foi ditada pelos espíritos, né? E aí trago também, né, a Ana. Ana, ela foi me apresentada pelo Jefferson. Não é a esposa dele, tá, gente? Ela também foi. Mas a Ana, né, ela foi ali a mãe do profeta Samuel. Né? E ela, querendo ser mãe e se dizia estéril, que ela não poderia ter filhos, né? Ela, com muita paciência, com muita fé, ela dobrou seu joelho, ela ia ao templo, ela orava, ela pedia, e assim ela recebeu uma graça. O que foi a graça? O merecimento, né? O merecimento de ser mãe, né? E ela fez uma promessa. Né? Ela fez uma promessa que ela iria entregar o seu filho ao templo, né? E ela fez isso, e ela fez com muita fé e paciência. Por quê? Porque ela educou ele até os seus 7, 8 anos. Dos 3 aos 5, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. Dos 3 aos 5 anos, segundo a Bíblia, né? E aí, ela, com muita calma, com muita paciência, né? Educou esses seus primeiros passos, né? E ela cumpriu o que ela pediu, né? Porque às vezes a gente esquece, a gente pede, quando a gente recebe, a gente sempre fala, se eu receber, se eu conseguir, depois eu vou fazer tal coisa, e às vezes a gente não faz. Então aquela história de promessa é dívida sim, e a gente vai ser cobrado. Então vamos cuidar com aquilo que a gente promete. Olha, vocês olham a coragem dessa mulher, ter o primeiro filho, entregar o tempo, pegar o seu filho pela mão, bater palma. Ei, esse aqui é o Samuel. Ele tem de 3 a 5 anos, acabou de mamar, e eu fiz uma promessa a Deus. Ele vai servir a Deus. Gente, o meu filho, quando tinha 3 anos, eu fui deixar ele no jardim, meio período. Eu saí de lá chorando. Desesperado. Eu olhava para as pessoas, as mães deixando seus filhos na creche, eu olhando assim, são tudo umas boca mole, né? Desculpa a palavra, são duas boca mole, tudo chorando. Quando chegou a vez dele, eu chorei mais do que todas as mães. Imagina a coragem de Ana, deixar o seu filho no templo, a ser cuidado por Eli, que era o profeta da época. E Samuel, para quem não sabe, ele foi responsável de ungir o Saul a rei e ao Davi a rei também. Então ele foi a voz de Deus na terra. Realmente, Samuel foi um grande instrumento de Deus. A promessa dela se cumpriu. Desculpa te cortar, Débora, mas eu tive que falar porque é muita coragem, né? Dar continuidade. Ô filho, agora a partir de hoje tu vais morar aqui, tá? Vai ficar aqui na casa. Imagina o desespero, né? Mas Deus já deve ter preparado tudo, com certeza. Até o coraçãozinho de Samuel. E Maria, né? Maria, mãe de Jesus, a nossa mãe, né? Um exemplo vivo de paciência e de amor. Só o amor, né? E paciência perante a quê? A Deus. Porque ela recebeu o Filho, né? Ela recebeu Jesus. Então ela foi esse exemplo de paciência perante a Deus, né? Ela confiou, né? Ela confiou no anjo que veio revelar a ela essa chegada do Messias, né? E ela confiou, né? Então, porque naquela época Maria, tão nova, né? Que essa é uma outra história que a gente pode também estar trazendo, né? Tão nova, receber um filho, né? Estava já ali. E José, com muito amor, recebeu ambos e cuidou e zelou. E ela sempre com muito carinho, paciência. E ela confiou do começo, desde quando recebeu, quanto a quando entregou, né, o seu filho. E aí, Jefferson, essa relação de tempo e paciência, o que tu tens a nos dizer com a relação? Bom, eu quero
falar um pouquinho para vocês que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A gente quer as coisas para hoje, mas Deus não é assim. Às vezes ele demora, eu sei. A gente ora, a gente implora, a gente pede, a gente acha que Deus está demorando. Mas não, ele está preparando. Preparando o quê? O que você está pedindo. Ele não vai te dar o que você tanto pede se você não estiver preparado para receber. Então ele não dá nada verde. Quando ele dá, é maduro para o consumo. É a forma de Deus trabalhar. A gente não entende. Claro, a gente não vai entender. Mas Deus é sábio. Ele sabe de todas as coisas. Então Deus tem que aprender a respeitar o tempo dele. Eu sei que o mundo que a gente vive hoje, a tecnologia, é tudo para ontem. A gente quer as coisas para ontem. E quando eu separei esse tema aqui do tempo de Deus, da paciência, vocês podem ter certeza. A pessoa mais necessitada de ouvir tudo isso aqui sou eu. E segunda fui eu. Eu estou passando uma aprovação na minha vida sobre paciência. Eu não sabia, Débora. Que bom que te ajudou também. E vocês não têm noção. Então assim, eu estou aqui falando, mas eu sou uma pessoa que precisa estudar isso aqui muito mais ainda. Isso aqui é um resumo do resumo. E também assim, vocês sabem que Chico Xavier, desculpa Chico falando teu nome de novo, ele tinha a mediunidade de ler os pensamentos das pessoas. Né? Então, ele sabia o que cada um estava pensando. Você sabe que eu também tenho essa mediunidade? É mentira, pessoal? É uma brincadeira. Mas eu preparei algo, alguém que está aqui precisa ouvir. Não sei quem, mas alguém precisa ouvir. E essa pessoa me pergunta assim, Jefferson, tudo bem, tudo é no tempo de Deus. Mas eu olho para minha família, o pessoal do meu trabalho, o pessoal da minha rua, todo mundo prospera, todo mundo adquire, todo mundo realiza, todo mundo quer o que tem. Por que eu não tenho? Deus não me ama? Deus não está ouvindo a minha oração? Tu tens uma resposta para mim, Jefferson, diante o Espiritismo, diante a codificação? Tenho. Eu tenho uma resposta para ti. Não é porque você não merece. Não é porque Deus não te ama. É porque não faz parte do teu plano reencarnatório. O que tu tanto queres hoje nessa reencarnação, você teve em excesso numa vida passada, infelizmente não soube valorizar, e nessa você veio com essa vontade, essa ânsia de ter e não consegue. Mas calma, Deus está te preparando para uma nova reencarnação e na próxima você pode ter o que você tanto quer. Ah, mas Jefferson, mas se for assim, eu vou fazer igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ah, tá tudo escrito, Deus sabe o que faz, eu não vou mais correr atrás. Não, calma, não é assim. Nós temos que correr atrás, nós temos que sonhar, nós temos que lutar, insistir, persistir, mas tudo tem que ter o controle, o equilíbrio. Tudo que é demais faz mal. E tudo que é de menos também deixa a desejar. Então espera. Tenha paciência. Se você está indo pela esquerda, não está dando resultado, não estou falando de política, tá, pessoal? Hoje está perigoso falar esquerda e direita, né? Se você está indo pela esquerda e não está dando resultado, e está cansado de persistir nesse caminho, muda o foco, muda o caminho. Vai pela direita, tenta por ali para ver. E tenho certeza que se você mudar o foco, o objetivo, você vai ter resultado, você vai alcançar, e você vai olhar para trás e vai dizer assim, poxa, ainda bem que naquele momento Deus tapou os ouvidos, não me ouviu? Porque a vida muda. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. Eu digo por mim, eu tinha um sonho de ter uma coisa, queria, mas não teve jeito. Depois me veio uma enfermidade, me veio uma tempestade, me veio uma luta que eu passei, e eu falei, ainda bem que Deus não ouviu minha oração, porque imagina se eu tivesse aquilo que eu tanto queria. Ia dar tudo errado. Ia ser uma frustração. Então eu vejo muitas pessoas falar de sonho, né? Ah, quem sonha realiza. E eu caí nessa também. Eu sonhei, e todo mundo realiza, eu também vou. Fala por mim. Eu fui, usei todas as minhas ferramentas e não consegui. O que aconteceu? Fiquei abatido, fiquei triste. Mas eu mudei o foco. Eu não fiquei ali resmungando, parado. Eu vou mudar, se não é aqui, é por ali. E eu mudei o caminho, mudei o trajeto e as coisas aconteceram. Mas teve que ter o quê? Tempo, paciência, confiança, né? Essas coisas. Assim como uma árvore não dá fruto fora da época, a nossa alma também precisa do tempo certo para evoluir. E temos que aprender a respeitar esse tempo. Eu sei que nós temos que aprender. Débora, existe um guia? Guia para a paciência? Um guia para a vida? Um guia para as dificuldades? Existe, né? Jesus, né? O nosso mestre, o nosso guia e modelo de humanidade, né? E hoje também eu cito aqui o Sermão do Monte, né? Que é um convite e um guia diante da espiritualidade, do espiritismo, para o progresso como reforma íntima. Porque tudo começa em nós. E o sermão ele nos diz em um resuminho, só vou falar uma frasezinha, porque isso dá muita conversa.
Se os teus olhos forem bons, o seu corpo será. Então, tudo depende da forma como a gente vê. Não com os olhos da matéria, mas com o nosso pensamento. Como a gente aceita aquela situação, né? Porque também é sobre aceitação o que a gente está falando aqui agora, né? Então, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Porque tudo começa na nossa mente. O pensamento, ela é a força criadora, né? E ela é criadora do quê? Da saúde e da doença. Então, da cura e da enfermidade. Tudo está no nosso pensamento. Tudo está no nosso querer também. Então, quando a gente começa a tentar, né, uma reforma íntima, pode ter certeza que muitos obstáculos surgirão. Por isso que a gente não deve pedir, meu Deus, me dá paciência. Não peço. Porque aí ele vai colocar e vamos dizer, vamos ver, né? Vamos ver como é que tá ali. Não queres ter paciência? Pega, vê aí como é que tá. Então vamos pedir sabedoria para lidar, né? Com essa situação que é nossa e não é do outro. Sempre vai ser sobre nós. Sobre as nossas escolhas e como a gente trabalha nisso, né? Diante disso, no caso. E perante a isso, a essa reforma íntima, quando a gente começa a entender ela e entender que é sobre nós e não o outro, a gente entende a nossa responsabilidade, né? A nossa responsabilidade, o nosso livre-arbítrio é a nossa responsabilidade diante de tudo e de todos, né? Porque a gente sempre quer arranjar o quê? Uma muleta. A gente sempre quer arranjar o quê? Um culpado, né? Um culpado ou uma situação para o quê? Para a gente justificar a nossa falta. A gente sempre, nunca é nossa responsabilidade, nunca é nós. Sempre é o outro, sempre é outra situação. Então, quando a gente começa essa reforma íntima, a gente começa a mudar a nossa forma de ver, a gente vai ver que as coisas ficam mais leves, né? E muitas vezes a gente diz, nossa, aquela situação lá tá mudando. Acho que é a espiritualidade que tá lá visitando. Não. São os seus olhos que começaram a mudar a forma de ver, né? E aí, trago ainda uma questão, né? Que agora a gente fala muito e tal, que vocês também podem ir buscar, que é a cura de gerações. Nós que estamos aqui, nós temos a responsabilidade de ser a cura da nossa geração. E o que é isso? Né? E eu vou falar assim, resumidamente, bem, de forma bem bruta, né? Digamos assim. É a gente entender aquela frase, a fruta não cai longe do pé. E às vezes a gente se orgulha que a fruta não cai longe do pé, né? Mas às vezes a gente tem que pensar, será que se essa fruta for boa, ela pode cair aqui, bem no meu pé mesmo, da raiz. Mas e se ela não for, é a minha responsabilidade de curar esse fruto, né? E não passar para gerações futuras. Então hoje, tu és a cura da tua geração, né? E aí a gente vai entender que é um ato de amor a nós e aos outros que virão. Porque os outros que virão muitas vezes são os nossos próprios antepassados, né? Nossa doutrina é reencarnacionista. Então, se o meu bisavô, meu tataravô, que é a fruta que dizem isso e eu curo, eu estou curando ele. Entende essa relação? Que isso é uma história que se alonga, então a gente vai dar continuidade aqui, né? E eu pergunto mais uma vez, e a última pergunta para o Jefferson, né? Diante dessa virtude tão essencial e importante, Jefferson, se a gente não tentar trabalhar ela, não desenvolver ela, acontece alguma coisa? Acontece. Vou fazer uma dinâmica aqui pra gente dar uma despertada. Tô vendo que o pessoal tá meio sonolento. Vamos cá, Débora. Débora fica aqui, 2 voluntários eu preciso. Do meu lado aqui. Só vamos dar a mão quando eu falar, Débora. Calma. Tá. A gente não treinou, tá? Isso aqui tá sendo em cima da hora. Pra ver que o pessoal tá meio perdido. Falta uma... Ah, a Ana tá ali? Tá. Pessoal, é uma brincadeira, mas é a verdade, tá? Eu sou a falta da paciência. A falta da paciência é um gatilho para quem? Ansiedade. Dá a mão, ansiedade. A ansiedade é um gatilho para quem? Depressão. Prazer, depressão. E a depressão é amiga
Isso aqui junto leva ao desencarne. Vamos separar, gente, melhor. Pessoal, a cada 40 segundos no mundo, isso é sério, uma pessoa comete suicídio. Então estamos aqui 40 minutos falando. Quantas pessoas já tiraram a sua vida? Então vamos cuidar. Começa comigo, a falta da paciência. Débora, eu não quero chegar perto de ti. A falta de ansiedade. É sério, gente. Falta de ansiedade é sério. Depressão, muito mais. Desculpa ser usado como suicídio, é só um exemplo, tá? Não vai levar pro coração. Mas não queremos isso, então vamos cuidar. O que eu digo para vocês... Obrigado. Orar e vigiar. Quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, orar e vigiar, eu vou dizer que eu tinha 10 anos. Mentira, mas devia ter uns 15. Mas olha só a minha falta de sabedoria, de entendimento das coisas. Eu achava que orar e vigiar era orar de olho aberto. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Vigiando. Mas depois, conhecendo a doutrina, eu entendi que orar não precisa virar um santo, né? Um monge. Mas você tem que se conectar com Deus. Liga o teu Wi-Fi. Não importa o horário. E Deus não quer aquela oração repetida. Ele não quer, né, que você fique ali persistindo na mesma oração. Ele quer conversar contigo. Você tem que conversar com o Pai. Então se conecta, ora, pede, conversa, dirigindo, trabalhando, em pensamento, não importa. Aprenda a se conectar mais vezes ao dia. Não é para ficar, né, ali o dia todo de joelho dobrado. Não é isso. Mas imagine só. Débora, eu vou te usar como Maria, nossa mãe. Eu estou aqui. Ave Maria vai se aproximando, cheia de graça, Senhor é convosco, vindo salvar o seu nome. A mãezinha vai dizer, esse rapaz só fala isso? Né? Não está sentindo nada? Né? Então vai dizer assim, mãe, está difícil hoje. Hoje está difícil. A vida não está fácil. Então vamos aprender a orar dessa forma. A conversa, criar intimidade. Sabe? Ter intimidade com Deus, com a espiritualidade. Não importa se é com o teu anjo da guarda, tem mais afinidade com o teu santo. Não importa. Se liga, se conecta. E eu digo mais. Vigia mais do que ora. Vigiar porque já... Teu pensamento. 90% de vocês que estão aqui, desde a hora que sentaram, 90%. Já foram em casa, no trabalho, foram em vários lugares. E não é culpa de vocês. Eu sei, porque muitas vezes eu estou aí também. E o pensamento voa. O pensamento voa. Então, temos que ter muito cuidado, porque às vezes ele pode me levar em lugares bons, lindos, maravilhosos. Mas às vezes ele pode descer. Ele pode ir lá no umbral, a vibração baixa, me bate a angústia, me dá vontade de chorar. Por quê? Porque eu não vigiei meu pensamento. Se eu estou trabalhando e ver um pensamentozinho ruim na minha cabeça, eu digo, esse pensamento não é meu. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou orar para que esse pensamento saia de perto. Porque muitas vezes é um espírito sofredor que está do meu lado. E ele está passando o sofrimento dele para mim. Mas também não vamos terceirizar tudo, né? Não é tudo a culpa do espírito. Nós também temos que ter atitude. De saber identificar isso. Então o pensamento, a gente tem que aprender a vigiar ele. Onde anda o pensamento de vocês? Quando eu estudava na escola, a minha tia dizia para minha mãe assim, o Jefferson está andando com uma companhia lá na escola. Com a turma do fundão. Por quê? Porque elas estavam vendo quem andava comigo. E quem está acompanhando vocês agora? Vocês estão vendo? Então eu digo para vocês, me digam o que vocês estão pensando, que eu direi quem acompanha vocês. É isso. Agora eu quero falar da mensagem de Joana, que a Débora falou que ia comentar. A mensagem de Joana era mentora de Divaldo Franco, tá? Ela diz assim, a tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Quem aqui tem o poder de diminuir 1 hora do dia ou aumentar? Ninguém. Então a gente sofre à toa, né? Como a gente sofre, né? Não adianta. Basta a gente confiar e ter fé. Débora, Jesus disse que seria fácil a vida? Não. Em nenhum momento Jesus disse que seria fácil ou que existiria um milagre, né? De um estalar de dedos. Não, né? Quando ele foi crucificado, um pouco antes de ser, né? Ele disse aos discípulos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? E ele disse, está lá em João. Então, se a gente for buscar, a gente vai encontrar, né, essa fala direta de Jesus. E, como nada nessa vida por acaso, hoje, vendo um vídeo de Maíse Braga, busquem também essas referências que a gente precisa, reais referências dentro da doutrina espírita, né? E ela contando ali que os espíritos, em um trabalho mediúnico dela com a sua equipe, né? Ela diz o seguinte, que os espíritos mandaram uma mensagem
de que muitos de nós que estamos aqui hoje, como em muitos lugares, né, por essa terra, estávamos no monte quando Jesus citou o Sermão da Montanha. Nós estávamos lá. E aí eu me emocionei. Eu disse, será que eu estava lá? Direto de Jesus? Bom, eu confio nos Espíritos, né? E ainda, pensando junto com ela naquela reflexão, ela nos disse assim, e será que a gente aproveitou o que ele disse? Não, né, meus irmãos? 2000 anos atrás a gente não estaria aqui. Se a gente vai do átomo ao arcanjo, nosso arcanjo Rafael estava lá com a gente, mas agora a gente está aqui, né? E estamos buscando. E o que eu quero dizer com essa mensagem dos Espíritos diante de Maíse Braga? Que, mais uma vez, Jesus está fazendo o convite. Nós estamos aqui sentados como se estivéssemos lá na montanha, lá no sermão. Então vamos ouvir. Esse é o evangelho vivo que a gente quis trazer. É o evangelho vivo de Jesus diante da nossa vida. Na mais singela e simples palavras, né? A gente gostaria realmente de que essa mensagem que a gente falou hoje tocasse todos os corações, tá? E que vocês sentissem um abraço bem amigo e bem fraterno de todos nós, né? E que diante das provações dessa vida, que é assim que a doutrina espírita trata as aflições que Jesus tanto falou, e são oportunidades de mudança e de aprimoramento, evolução sempre do nosso ser, tá? Então, a mensagem dessa noite seria isso, né? Muito obrigada por todos os olhares, por todos os sorrisos e muito obrigada, né, Jefferson? Obrigado pela paciência de nos ouvir.